Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar da ocupação da região sudeste do Brasil. Que características são relevantes para entender como aconteceu a ocupação do sudeste do Brasil? O que nós temos que considerar de fatores históricos que levaram ao interesse de ocupar essa porção do território brasileiro e que foram mudando o espaço geográfico ao longo do tempo, conforme se desenvolviam atividades ou se avançava a ocupação para o interior, todo o espaço geográfico da região sudeste ia se modificando, se alterando. Então vamos conhecer em detalhes quais foram essas atividades, quais foram essas características que influenciaram na ocupação desta região. Importantíssimo entender porque tem a ver com a própria ocupação do Brasil como um todo. O início de ocupação do Brasil se dá no Nordeste e também no Sudeste. Então vamos pensar juntos ali como tudo isso aconteceu, como tudo isso se desenvolveu. E aí colocamos o objetivo da nossa aula de hoje, né? Identificar as principais características e movimentos de ocupação da região Sudeste. Então, quais foram as características e quais os movimentos que contribuíram para a ocupação dessa porção do território brasileiro? E aí pensamos também ali numa perguntinha inicial, né, trazendo ali o mapa de localização da região Sudeste. Como foi o início do processo de ocupação da região Sudeste? Você sabe? Conhece alguma característica relacionada a esse processo de ocupação do Sudeste? Será que alguma atividade econômica já estudada tem a ver com esse processo de ocupação ou com o interesse em ocupar, permanecer e desenvolver atividades nesta área do Brasil, nesta porção do Brasil? Então é importante a gente entender esse processo e nós vamos ver passo a passo como ele aconteceu, certo? Então ali começamos a pensar, né, no início do povoamento do Sudeste. O que eu tenho de característica ali desse início, né? São Vicente, litoral do estado de São Paulo, foi o primeiro núcleo de povoamento permanente instalado pelos portugueses no Brasil colônia. Então, o primeiro núcleo, né, permanente de população ali, de povoamento, foi São Vicente, no litoral do estado de São Paulo. E a imagem ali é para trazer uma ideia desse início de ocupação da porção sudeste do Brasil. Fundado em 1532 por Martim Afonso de Souza. Então, este núcleo ali, chamado de São Vicente, que foi o primeiro permanente, foi fundado em 1532 por Martim Afonso de Souza. É o início da ocupação do Sudeste. Quando eu pensar como aconteceu, então o princípio dessa ocupação se dá com essa instalação desse núcleo de povoamento ali em São Vicente, no litoral da região, né? Os portugueses, claro, fundaram outros núcleos de povoamento também na região, né? Depois de São Vicente, surgiram outros que deram origens às cidades atuais, né? Então, quais foram esses outros núcleos da região sudeste? A vila de Nossa Senhora de Vitória, da Vitória, que foi fundada em 1535 e que deu origem ao município de Vila Velha, no Espírito Santo. Todos os Santos em 1546, que deu origem ao município de Santos, em São Paulo, no litoral. Vila Nova do Espírito Santo em 1551, que deu origem ao município de Vitória, no Espírito Santo. E São Sebastião, fundado em 1565, que deu origem ao município do Rio de Janeiro. Então vejam que foram vários núcleos que foram fundados pelos portugueses. Por que era importante a ocupação dessas áreas? Para que não viessem outros colonizadores de outros países, espanhóis, holandeses, enfim, que também estavam em busca de novas terras e ocupassem essas áreas. Então, para evitar isso, eles fundavam esses núcleos de povoamento, ocupando essas áreas e, de certo modo, também protegendo das invasões de outros colonizadores. Então, aqui nós temos já uma ideia de quantos núcleos foram instalados e que deram origens a importantes cidades atuais da região sudeste do Brasil, certo? Então, são características ali relevantes, né, para a gente entender. E quais os motivos que levaram, que intensificaram a ocupação do Sudeste? Primeiro a gente pensa, a
primeira porção do Brasil a ser ocupada foi o Nordeste, foi onde chegaram os colonizadores. Mas alguns motivos fizeram com que surgisse o interesse também de ocupar de forma mais permanente, né, a região Sudeste. Quais foram esses motivos que impulsionaram a ocupação do Sudeste? A decadência da economia do açúcar no Nordeste. A principal atividade econômica inicial do Brasil foi o cultivo da cana-de-açúcar, que se desenvolveu de forma bastante intensa no Nordeste. Mas quando há uma decadência disso, surge o interesse de ocupar outras áreas do Brasil. Também a descoberta de ouro e pedras preciosas na região do atual estado de Minas Gerais foi motivo de migrações do Nordeste e de outras porções do Brasil para a região Sudeste. A exploração desses recursos minerais atraiu pessoas. Então, para ocupar ali a região também, a mineração teve um papel importante. Mudança do centro político e econômico de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Mas quando muda a capital para o Rio de Janeiro, ou seja, o centro político e econômico muda para o Rio de Janeiro, é claro que as pessoas vão acabar indo mais para a região Sudeste e ocupando mais as áreas da região Sudeste quando acontece essa mudança aqui também. Então, são alguns dos fatores, dos motivos que impulsionaram essa ocupação ali da região Sudeste do Brasil e que foram importantes. Vejam que estão relacionados àquela ideia de atividades econômicas. E aí nós pensamos juntos ali, então, nesse início, né? As atividades que foram introduzidas no Sudeste, criação de animais, cultura da cana-de-açúcar também, apesar dela já acontecer no Nordeste, ela vai também ser desenvolvida no Sudeste, agricultura de subsistência e produção de açúcar. Então, são algumas características ali de atividades iniciais introduzidas na região Sudeste do Brasil, certo? Essas atividades, claro, vão desenvolver, vão fomentar, vão ajudar no desenvolvimento econômico da região e, claro, que vão atrair pessoas, né, para essa área. E para a gente saber um pouquinho mais dessa ocupação, como ela aconteceu, principalmente quando ela avança para o interior, como que se desenvolve essa característica, né? Subindo a Serra do Mar, o padre José de Anchieta, acompanhado de Manuel de Nóbrega, ergueu um barracão para a catequização dos indígenas, o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo e ao avanço da ocupação para o interior. Então, eles sobem do litoral, os padres, e vão construir um barracão ali para trabalhar a catequização dos povos indígenas, né? Ensinar a religião dos colonizadores para os povos indígenas. E isso vai dar origem ao que é o Colégio de São Paulo e, claro, origem à cidade de São Paulo. Então, ocupam aquela porção e começam ali a construção de um novo núcleo urbano que vai dar início a o que é atualmente a cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo. Então, como isso aconteceu? Desta forma, avançando a ocupação para o interior, né? A Vila de São Paulo se manteve pobre e isolada por muito tempo. Mesmo eles tendo feito ali a construção do barracão para catequizar os índios, ainda não tinha um desenvolvimento que atraísse pessoas ou desenvolvesse a economia. Então, ela permanece isolada por algum tempo ali, né? Das áreas que tinham maior atividade econômica no Brasil colônia. Então, no início, não era a área mais desenvolvida. No entanto, foi nesse período que São Paulo se tornou o centro irradiador das bandeiras em direção ao interior, com o objetivo do quê? Aprisionar indígenas e vendê-los como escravizados no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, que eram as áreas que precisavam de mão de obra. Então, as bandeiras eram grupos que saíam de determinadas áreas do Sudeste para o interior com o objetivo de capturar povos indígenas e comercializar, né, como escravizados para trabalharem nas lavouras ali, nessas áreas onde tinha esse desenvolvimento econômico já mais acentuado. Então, é mais uma característica ali que a gente vai ter relacionada à ocupação do Sudeste. E as bandeiras ali também se organizaram com o objetivo de descobrir ouro e pedras preciosas. Então, além de capturar indígenas, também tinha a busca por recursos de valor econômico ali, por pedras preciosas que pudessem ser extraídas e exploradas, né? Principalmente na região de Minas Gerais.
E aí nós temos ali o mapa que mostra para nós as várias expedições do início de povoamento do Sudeste, saindo ali da região do que é atualmente São Paulo e indo em direção ao interior do Brasil até regiões mais distantes, né? Ocupando essas áreas ali, capturando indígenas e em busca de recursos que tivessem valor econômico e que pudessem ser comercializados. Então, são mais características que nos levam a entender como se deu a ocupação da região Sudeste, né? As bandeiras foram importantíssimas nesse sentido. A descoberta de ouro e pedras preciosas é outro fator importante, né? O processo ali de descobrir e de explorar, que a gente chama de mineração. Então, vai atrair pessoas, principalmente para as áreas que hoje são Minas Gerais, ocupar esses espaços, explorar esses recursos e comercializá-los. Então, se torna uma área economicamente importante também, certo? Essa busca por pedras preciosas, né? Atraiu intensa migração de pessoas, principalmente do Nordeste, de São Paulo e até mesmo de Portugal. E ela se torna uma área importantíssima economicamente, né? A atividade mineradora deu origem a muitas cidades, muitas vilas, que depois se tornaram, inclusive, cidades históricas nesse percurso ali de exploração dos recursos minerais. Então, é mais uma atividade econômica que foi importantíssima para a ocupação do Sudeste, a mineração, principalmente a região de Minas Gerais. E aí nós temos como exemplo dessa ocupação e desse avanço para o interior, na busca por pedras preciosas, na atividade de mineração, a construção de estradas que facilitavam essa busca, que facilitavam esse transporte dos recursos minerais até os principais portos da época, que era Paraty e depois Rio de Janeiro. E essa estrada, que era a Estrada Real, que foi construída ali entre os séculos 17 e 19, né? A partir de trilhas indígenas antigas, então eles utilizam e constroem uma estrada para facilitar a circulação e a exploração na mineração, né? E aí ela vai até a cidade de Diamantina, lá na região de Minas Gerais, onde se faz a exploração desses recursos, surgindo várias cidades que hoje são históricas e de visitação, né, pela população em geral, para conhecer como é que se deu esse processo de ocupação também. Então, ela é preservada, tem presença ali da Floresta Atlântica, né? Tem o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que está presente nessa área, para conservar toda essa questão histórica também ali relacionada à ocupação do Sudeste, né? E aí, duas perguntinhas para vocês pensarem a respeito da construção da Estrada Real e da importância dela para a ocupação da região Sudeste. Explique a importância econômica da Estrada Real e que fator geográfico ocorreu na construção e no uso da Estrada Real. Então vocês vão pensar um pouquinho ali, responder e a gente volta em seguida com a correção.
voltamos com a correção da atividade, então, relacionando ao que aconteceu de atividade econômica, como a mineração, para a ocupação do Sudeste, ficaram algumas perguntinhas ali para vocês responderem em relação à construção, ao uso, à importância da estrada real, que era o caminho percorrido ali na atividade de mineração na região Sudeste. Então vamos ver juntos ali como ficou a nossa resposta, né? A estrada ligava as regiões de mineração com os portos, facilitando a exportação e contribuindo para a economia da região. Se era uma atividade econômica, é claro que ela tinha que gerar riquezas, né, e ter a comercialização daquilo que era explorado. Então, tinha uma função muito importante ali, né? E que fatores geográficos nós podemos relacionar? As migrações para essas áreas de exploração mineral, né, da atividade de mineração, pessoas que vieram do Nordeste, do Rio de Janeiro, de outras áreas do Sudeste para trabalhar ali, e a atividade mineradora também deu origem a várias cidades, né? Então esse é um fator geográfico importante, surgimento de núcleos urbanos ao longo do caminho ali da Estrada Real a partir dessa atividade econômica. Mas não foi só isso que nós tivemos de características da ocupação do Sudeste. Nós temos outro ponto bem importante quando se fala de ocupação da região Sudeste, que é o cultivo do café. Então, as primeiras plantações de café aconteceram, né, foram cultivados ali no Rio de Janeiro, no final do século XVIII. Então, o São Paulo, né, na região Sudeste, ele ganha uma notoriedade na produção de café, mas o início da produção de café se dá no Rio de Janeiro, né? Então as primeiras lavouras foram ali. Depois a cafeicultura vai se expandir para outras áreas do Sudeste, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e até para áreas vizinhas como o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste também. Então se estende muito essa atividade econômica e se torna extremamente importante para a economia da região Sudeste e do Brasil também, né? A cafeicultura, né, com essa atividade econômica, a gente vai ter ali a organização do espaço geográfico bastante modificada. É um tipo de atividade diferente da mineração, diferente do cultivo da cana-de-açúcar, então a forma de organização do espaço geográfico, a maneira como o espaço vai ser ocupado, também vai se alterar, né? É outra atividade, então vai ter outras características. O que teve ali? Intenso crescimento das cidades. Foi uma mudança a partir da atividade de cafeicultura. A construção de ferrovias para facilitar o transporte, né? O aumento populacional com as migrações tanto internas de pessoas de outras regiões, como vindos de outros países. E aumentou o número de casas comerciais e financeiras, porque era uma atividade econômica muito intensa ali, de recursos, né? Então precisava de casas financeiras para gerenciar o dinheiro, vamos dizer assim. Era importante ter esse tipo de característica, que foi algo que mudou, que antes nas outras atividades econômicas não era tão intenso. Então vejam o quanto o espaço geográfico se altera ali a partir do cultivo do café no Sudeste. O café modifica, portanto, profundamente as características da região Sudeste, né? Traz um dinamismo para a economia, promove o crescimento, estimula a construção de ferrovias, né, que vão facilitar no escoamento. Como é que a produção de café sai da lavoura e chega nos portos? O Brasil é entre os principais exportadores de café do mundo. Então é preciso ter a construção ali de acessos, né, de vias que facilitem isso, e foi a construção das ferrovias, né? Bastante construção de ferrovias no Sudeste. Historicamente ficou como referência na região Sudeste também, né? E aí essa atração de pessoas para a região para trabalhar nas lavouras e nas atividades comerciais relacionadas ao cultivo de café. Ele foi chamado de ouro verde, né? Por quê? Porque os grandes produtores de café acumularam muitas riquezas que mais tarde vão ser usadas para desenvolver outras atividades econômicas. Então ele foi importantíssimo para o desenvolvimento econômico da região. Foi essa riqueza que deu início à industrialização do Brasil mais tarde, né? Então, graças à riqueza acumulada com o cultivo de café no Sudeste, é que se instalam depois as primeiras fábricas no Brasil. Então, veja o quanto foi importante a cafeicultura para o desenvolvimento econômico do Sudeste
e do Brasil como um todo também, né? E aí, então nós vamos ter esses lucros investidos no setor industrial e mais uma vez o espaço geográfico sendo modificado como resultado dos investimentos ali vindos, né, da produção de café. E aí eu trouxe um mapa para a gente observar e entender como se deu a ocupação do Sudeste a partir do cultivo do café. Então nós vamos ter as linhas vermelhas que vão indicar o avanço dessa ocupação e vocês vão observar e vão escrever a resposta de vocês ali na atividade. É possível dizer que a cafeicultura contribuiu para a ocupação do Sudeste. Qual a direção dessa ocupação? Observando o mapa aqui, como nós podemos relacionar isso? Para que direção, então, avança a ocupação do Sudeste a partir da cafeicultura? Respondam e a gente já volta com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então vocês observando o mapa ali que indica para nós as direções da ocupação, né, da região Sudeste a partir do cultivo do café, da atividade da cafeicultura. Então como vocês poderiam colocar ali na resposta de vocês, né? Do litoral para o interior, a partir do Rio de Janeiro até regiões vizinhas, porque nós comentamos durante a aula, né? Que se estende até o norte do Paraná, até o Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste. Então, além de expandir aqui na região sudeste a ocupação e o desenvolvimento de atividades econômicas, nós vamos ter essa expansão dessa atividade que foi tão intensa para as regiões vizinhas ali, sul no Paraná, né? E centro-oeste no Mato Grosso do Sul. Então, atividade importantíssima quando falamos de ocupação da região sudeste do Brasil. E aí, retomando um pouquinho o que nós trabalhamos, essa ideia de quais fatores ou quais características foram importantes para a ocupação da região sudeste. Que tipo de atividades econômicas se desenvolveram e facilitaram essa ocupação da região. Espero ter contribuído na aula de hoje com você sobre esse conhecimento da geografia da região sudeste, como se deu a ocupação desta parte do Brasil. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!